Muito boa tarde a todos. Estamos de volta para a etapa da tarde dessas mesas que compõem o seminário Rio do Futuro. Tivemos 2 de manhã, começamos agora com a terceira, teremos uma mais à frente. Agradeço a todos os presentes aqui no Palácio Pedro Ernesto e aos que nos acompanham remotamente também pelos canais do Globo e do Jornal Extra no YouTube e no Instagram e pela Rio TV Câmara. Essa é uma realização da Editora Globo, da CBN, com apoio da Câmara dos Vereadores. Vamos tratar agora de bilhetagem eletrônica e do novo programa JAE, que promete dar à Prefeitura mais controle sobre o transporte coletivo do Rio. Nessa mesa, temos aqui a participação de Maína Seridônio, secretária municipal de Transportes, doutora em Economia pela PUC, com mestrado em Economia com ênfase em Estudos do Trabalho e Políticas Sociais. Foi diretora do Instituto Moreira Passos, é professora do INSPER e pesquisadora do Instituto de Estudos de Políticas Econômicas. Mais um jovem talento do secretariado do prefeito Eduardo Paes, cuja média de idade deve ser 30, 32, né, mãe? 39. Temos também Clarice Cunha Link, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil. Clarice é mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento da London School of Economics, vencedora do prêmio Richard Titmuss Book, que reconhece importantes contribuições acadêmicas de jovens na fase inicial da carreira por publicações de monografias ou livros relevantes na sua área. Temos também Marcelo Sucena, doutor em Engenharia de Transportes pela COP, mestre de Engenharia do Transporte pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Transportes, trabalhou na Companhia Estadual de Engenharia, Transportes e Logística e na Secretaria Estadual de Transporte. É como se vê um especialista de vasto currículo, pessoa certa para a hora certa. E a honra também ter aqui o vice-presidente da Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara, o vereador Alexandre Izquierdo. Ele, ao longo de sua trajetória aqui na Câmara, apresentou 283 projetos de lei, e aí que a gente mede a eficiência de um parlamentar é pelos projetos apresentados, e desses 60 foram transformados em lei, o que é um número bastante expressivo. O Izquierdo, como disse, é vice-presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara dos Vereadores. No período que ele esteve na comissão pela primeira vez, foi aprovada a licitação da bilhetagem eletrônica. Portanto, ele liderou aqui na Câmara as audiências sobre o assunto e será um dos palestrantes importantes dessa nossa mesa. Antes de passar para as perguntas, eu quero salientar que a vida do usuário de transporte coletivo no Rio, como todos sabem, já foi um suplício diário, né? A situação mudou, mas ainda hoje não é tão fácil assim se locomover com segurança e conforto na cidade. Estamos ainda bastante distantes de uma situação que se pode chamar de boa. Estamos entre o razoável e regular, em alguns casos, para o ruim e muito ruim em outros. Nesse sentido, a bilhetagem eletrônica ajuda o usuário do sistema, evidentemente, pois queima uma etapa da sua peregrinação diária. Ele não precisa mais passar na bilheteria para comprar o bilhete, o que parece pouco, mas não é pouco. É muito importante para ele. E é importante também para o poder concedente, para quem opera o sistema, porque economiza recursos nisso também. Mas, ligado a isso, há outras questões muito relevantes do tema que nós vamos passar a discutir agora. Para começar, eu queria pedir a expertise da Clarice para nos esclarecer aqui, como estudiosa do tema que ela é, como funciona o sistema de bilhetagem eletrônica implementado nas cidades como o Rio de Janeiro. No Rio, pode-se dizer, do seu ponto de vista, Clarice, que ele funciona corretamente, ele pode ser aperfeiçoado? O que está errado e como fazer para corrigir esses erros? E há modelos de bilhetagem eletrônica não concedidos, feitos com instrumentos do poder local ou não? Funciona ou não funciona? Por favor, Clarice. Boa tarde. Opa,
Tá alto, né? Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite para o ITDP estar presente aqui nessa discussão. Cumprimento o vereador Esquerdo, secretária Maína e Marcelo, aqui, colega pesquisador na área. Bom, acho que esse é um tema fundamental, né? A discussão sobre a bilhetagem, e eu diria que vem configurando nessa última década e meia, um dos pontos mais frágeis, né, no nosso sistema de transporte público na cidade. E a gente está passando agora por um momento de transição, então acho que fica até um pouco complicado a gente fazer uma avaliação do sistema atual, né, já que, enfim, é uma fase no qual tem uma série de erros e acertos que fazem parte de qualquer fase de transição. Mas eu acho que é importante a gente resgatar um pouquinho o que a gente tinha até hoje, porque o JAE é uma tentativa de lidar com as lacunas e os problemas anteriores que a gente tinha, né? Então, a gente tinha aí uma operação que foi objeto de ação civil pelo Ministério Público, tema central da CPI dos ônibus aqui, se não me engano, entre 17 e 18, né, de mais de uma CPI, operações constituídas sem licitação, geridas pelos mesmos atores, né, que operavam o sistema de ônibus em função de um acordo operacional aí com os consórcios vencedores na licitação, acho que em 2010. Um legado de um modelo anterior que a gente tinha na cidade, onde havia uma concentração de mercado. Obviamente, as mesmas empresas gerindo garagem, carroceria, combustível, terminal, bilhetagem e etc., né? Então, um óbvio conflito de interesse. Esse domínio completo que os empresários detinham sobre o processo de gestão, arrecadação e revisão da remuneração, obviamente, cria um problema aí do ponto de vista da prestação do serviço e da transparência, né? Então, não havia uma transparência e uma clareza sobre o número de pagantes, né, de passageiros pagantes. Várias auditorias foram feitas à época, né, por mais de uma empresa, e a gente acompanhou isso pelas CPIs. O próprio prefeito Eduardo Paz, na época, também chegou a encomendar uma auditoria. E todas as auditorias indicavam que não havia mecanismos de verificação, né, da consistência dos dados sobre bilhetagem. Então, não havia como garantir controle sobre fraude em relação a dados finais reportados e se havia ou não subnotificação, né? E um problema também para a população, porque quem usa transporte público sabe a dificuldade que é navegar entre os cartões, a dificuldade para recarga, né, pagar caro para fazer as integrações. Então, acho que agora uma avaliação mais ampla é que o município está abrindo aí um caminho fundamental, né? Licitar é fundamental, a gente pode falar um pouco mais à frente sobre isso. Separar contratos é fundamental, podemos falar um pouco mais sobre isso. Controlar os dados é fundamental. Então, acho que aí é um papel fundamental de passar a ser o organizador da bilhetagem, que é o principal elo organizador do sistema de transporte, porque é o que define remuneração, é o que define o entendimento sobre a demanda, né? É o que vai definir aí uma potencial melhoria no sistema de transporte. Então, acho que ainda é cedo para a gente avaliar se o que está sendo implementado agora vai dar certo ou não, mas é um caminho do qual nós não poderíamos, né, nos esquivar se queremos, de fato, mudar o sistema de transporte público na cidade do Rio. Excelente, Clarice, muito obrigado. Eu queria que a secretária se estendesse um pouco mais sobre esse assunto, dizendo quais são os benefícios percebidos pela população na utilização da bilhetagem eletrônica. E explique, por favor, como é que vai funcionar. Quer dizer, está funcionando ainda aqui provisoriamente, com apenas uma parte das linhas, o programa já e como ele contribui para a melhoria do sistema de transporte da cidade, como ele contribui para as conexões dos vários modais. Boa tarde a todos, obrigada, Escânio, obrigado principalmente Clarice, Esquerdo, Marcelo. Clarice, acho que já fez grande parte da explicação maravilhosa. Então, acho que o novo sistema de bilhetagem, eu acho que ele tem duas grandes vantagens, né? Uma para o usuário, que a gente está planejando um sistema com muito mais pontos físicos de venda, com um aplicativo muito mais amigável. Então, se você quiser não usar o cartão, usar só o celular, você pode, em poucos minutos, fazer recarga no Pix, com QR Code. Então, assim, a gente traz um serviço melhor para o usuário, né? Com, principalmente, acho que a principal questão é duas. Um saldo que não expira. Hoje, você sabe, se você deixa um saldo no cartão,
do atual bilheteiro. Após um ano, aquele saldo desaparece e você não sabe para onde ele vai. Tá? O que é, na verdade, uma violação do direito do usuário. Isso não vai acontecer no novo sistema. Aquele saldo que o usuário vai estar sempre ali para ele poder usar. Centavos que sejam. Centavos que sejam. Uma outra questão também, que era uma coisa que a gente sabe que no dia a dia do usuário era uma grande dor de cabeça, era a segunda via do cartão, né? Você perde seu cartão, o saldo se perdia junto. Para você recuperar, você tinha que ir numa loja, na Central, na Carioca, e agora não. Na verdade, você vai poder pegar um novo cartão em qualquer máquina ATM espalhada pela cidade e associar a sua conta, né? Então, se chama de contas. Então, assim, muitas facilidades para o usuário. Tá? E para o poder público, uma mudança, na verdade, muito radical na forma de planejar e fazer política pública. Primeiro, ter dados em tempo real sobre demanda de passageiros. Isso é essencial para a gente planejar a rede. Ou seja, quantos ônibus tem que passar em determinado horário para atender à demanda dos usuários. Agora, a gente vai ter acesso a esses dados em tempo real. Hoje, a gente tem um dado de 40 dias depois e, como a Clarice falou, dados não auditáveis. E uma coisa também muito importante, talvez a mais importante, é você ter transparência e você saber, assim, de forma auditável, com total segurança e transparência, qual é a receita do sistema. Quanto que toda essa tarifa recolhida dos usuários traz para o sistema de transporte. Hoje, a gente não tem como auditar e ter certeza de qual é essa arrecadação. Até para poder contribuir, né, com subsídios ou outro tipo de mecanismo para com as empresas. Você não sabe hoje quanto elas ganham, é isso? Exatamente. Como a gente não consegue comprovar a receita delas, a gente tem uma dificuldade fundamental em subsidiar a operação. Hoje, a gente consegue fazer de forma emergencial devido a uma decisão judicial. Então, vamos dizer assim, foi um efeito emergencial por causa da pandemia, mas que, na verdade, nos traz muitos limites de como subsidiar, ter mais flexibilidade. Então, o novo sistema, o objetivo da prefeitura é ter confiança na arrecadação e subsidiar e investir ainda mais no sistema de transporte. Tá certo. O prefeito Marcelo Eduardo Paes até disse no lançamento do JAEC que era uma caixa preta que estava sendo aberta, né, Maína? Eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Como a bilhetagem eletrônica, Marcelo, tem impacto na eficiência operacional do sistema do transporte? Considerando isso que Maína e Clarice falaram, que é uma etapa a menos na vida do cidadão e que, portanto, pode tornar mais ágil o sistema todo. Você concorda com isso? Você tem alguma consideração a fazer? Boa tarde a todas, todos. Claro, temos que concordar que qualquer modificação no sistema de mobilidade urbana numa cidade, no sentido principalmente da transparência, é um aspecto fundamental. Agora, como você citou, o aspecto operacional está muito associado àquilo que a gente chama de transporte sustentável. E aí amplia um pouco até o aspecto da própria bilhetagem por um viés ambiental, vamos dizer, que um impacto para a cidade como um todo, inclusive aqueles que não usam o sistema. Porque a partir do momento que você tem uma bilhetagem que seja mais amigável, que você tenha condições realmente de utilizar ponto a ponto, que ele possa utilizar o saldo na plenitude, que possa ser tranquilamente fiscalizado pelo Poder Executivo, a gente tem condições de efetivamente melhorar o carregamento, como ela falou agora, sobre a possibilidade do planejamento operacional, né? E a gente tendo condições de mexer com essa questão do planejamento operacional, distribuir melhor essa demanda na malha. E nós estamos falando aqui não só de município, nós estamos falando aqui de outros sistemas troncais, como, por exemplo, sistema de trem, sistema de metrô, barcas, que são também sistemas muito importantes, apesar de estar estão ligados à esfera estadual, eles se complementam à malha da cidade. Então, essa distribuição mais equitativa, né, dessa demanda faz com que você tenha uma transferência das pessoas do transporte individual para o transporte coletivo e, de uma certa forma, impacta na redução de congestionamentos, de tempo de transporte, tempo de viagem se reduz. Ou seja, as possibilidades operacionais são imensas.
desde que o sistema esteja azeitado, obviamente. Tá certo, obrigado. Eu queria pedir ao vereador Esquerdo um pouco uma abordagem mais profunda da questão. Queria que ele avaliasse a evolução do sistema de transporte coletivo na cidade ao longo dos anos, desde a licitação das linhas até agora, essa questão que nós estamos trazendo nessa mesa, que é a recente introdução da bilhetragem eletrônica. O que você acha que a gente avançou até aqui e o que ainda pode ser aperfeiçoado, vereador? Bem, boa tarde a todos. Saudar aqui a Maína, Clarice, Marcelo, saudar o nosso presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, demais vereadores, a todos que estão participando, você também que está ouvindo aí CBN, né? Sistema Globo. Bem, dizer para vocês que o JAE, ele é um avanço para o transporte da cidade do Rio de Janeiro, isso é inegável. A Clarice citou aqui um fato de 2017, que nós estabelecemos aqui a CPI dos ônibus, tendo em vista uma série de denúncias e, enfim, prisões que houveram aqui no estado do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal tomou essa iniciativa de investigar esse sistema de forma mais profunda. Eu fui presidente dessa CPI em 2017, foi uma das CPIs mais extensas que a gente teve historicamente aqui na Câmara Municipal, tamanho o debate, tamanho o processo de investigação e de audiências que nós tivemos. E dentre as coisas que nós identificamos é essa questão da bilhetagem eletrônica. Como já foi falado aqui, entre aspas aqui, não quero aqui fazer nenhum tipo de ilação quando se usa esse termo de caixa preta, mas já havia sim uma preocupação dos vereadores aqui, da mesa diretora, da gente apurar esse sistema. Então, de lá para cá, isso tem sido um tema muito debatido, de forma recorrente. Foi quando o prefeito Eduardo Paz, ao assumir esse mandato, uma das primeiras iniciativas deles foi enviar para essa casa um projeto de lei, se eu não me engano, 59 de 2021, onde se falava da bilhetagem eletrônica. A importância que se tinha da gente ter dados transparentes e, partir daí, a gente mudar e transformar o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, especificamente o SPPO e o BRT. 2021 para cá, a gente sabe do que vem acontecendo, o sistema vem melhorando, e muito se deu com essa iniciativa do Poder Executivo, com o protagonismo da Câmara Municipal. Posso citar aqui que a Comissão de Transporte, de 2021 para cá, e está aqui a Maína como minha testemunha, foi uma das comissões que mais atuaram nesse tempo, tendo em vista a necessidade de um sistema colapsado. Eu, por diversas vezes, e o próprio Caiado, nosso presidente, tivemos audiências com o prefeito Eduardo Paz da necessidade de salvar esse sistema, e um dos meios é que a Prefeitura, o Poder Executivo, a Secretaria, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, sentasse à mesa para que resolvesse principalmente essa questão dos subsídios. E como dar subsídio se a gente não tem as contas de forma muito clara? Quanto se arrecada? E por iniciativa também da mesa diretora, do presidente Caiado, da Comissão de Transporte, nós encomendamos um estudo pela COP, o FRJ, para a gente entender de fato o impacto do sistema de transporte, os prejuízos, a receita, enfim, para que a gente pudesse ter um dado de alguém, de um ente, que fosse totalmente imparcial e a gente pudesse apresentar ao Executivo, ao Ministério Público, e finalmente se encontrou um caminho, um acordo no Tribunal de Justiça, e hoje o sistema de transporte, hoje ele sobrevive graças a esse acordo, a essa conversa, graças ao subsídio que hoje é dado, que tem que ser um tema discutido de forma nacional, porque não é só o Rio de Janeiro, diversas capitais, diversas cidades hoje, se não tiverem subsídio, o sistema vai colapsar, e a Câmara Municipal foi protagonista para que hoje a gente pudesse estar aqui discutindo o JAE, que é uma realidade
Quando eu falo do JAE, a gente fala de mobilidade, fala de transparência, fala o termo que o prefeito Eduardo Paes usa muito, acabar com a caixa preta. É importante ter essa transparência, e a Câmara Municipal foi protagonista em todo esse processo. A gente agora quer a aplicabilidade disso, né? A nossa função é estar fiscalizando e acompanhando todo esse contrato que foi feito de licitação. Todos esses trâmites foram discutidos aqui na Câmara com audiências públicas e diversas reuniões. Então, a gente entende que é a melhor opção, é o caminho, é uma realidade que agora falta a gente sentir isso na prática. Em breve. Obrigado, vereador. Maína, eu queria te perguntar se já foi possível medir resultados desde a implementação da bilhetagem eletrônica em termos de redução de custos e otimização de recursos municipais. E queria que a Clarice também se falasse sobre o assunto, abordando esse tipo de resultado em operações similares em outras cidades. Por favor. Obrigada, Scânio. Então, a gente não tem como medir ainda, a gente está implantando o sistema, até respondendo, esqueci de responder a nossa primeira pergunta. Nesse momento, a gente está com o sistema totalmente implantado no BRT, a gente termina a instalação e implantação no VLT desse mês de dezembro, estamos instalando nos ônibus e nas vans, nos cabritinhos, agora até o final de janeiro. Então, a gente está nesse momento de instalação, uma operação grande, né? São mais de 6 mil veículos que precisam, muito mais, que precisam receber um novo validador. Então, a gente ainda não tem como apurar exatamente essa economia, mas acho que em breve, ano que vem, em breve, a gente vai poder mostrar e ter esses dados. Clarice, por favor. Bom, então, acho que a Maína já deixou claro aqui para a gente que a gente ainda não tem resultado muito palpável, né? Mas eu queria aproveitar aqui o momento, eu acho que para enfatizar que esse caminho de fazermos uma licitação e de termos o maior controle do município, né, isso já é um resultado fundamental para a gente considerar. Isso não é somente desejável, mas é imprescindível, né? A forma da gente fazer com que as concessionárias prestem contas, com que o poder público consiga fazer, então, esse dimensionamento correto do subsídio, com que a gente tenha mais segurança de que o recurso público está tendo uma finalidade pública, com que a gente consiga rastrear o recurso. Mas não é um caminho simples. Eu acho que o Rio está abrindo aí um precedente. As outras cidades brasileiras estão olhando para o Rio, mas o que a gente tem visto é que é uma dificuldade licitar um sistema dessa forma. São José dos Campos fez uma série de licitações que deu vazio, resolveram municipalizar, então, o processo. Nova Friburgo licitou, a Rio Card ganhou, tem uma disputa judicial, porque entende-se que ainda há um conflito de interesse, né? São Paulo mantém a municipalização, né? Ainda que a gente entenda que o poder público tem uma dificuldade no momento em termos de agilidade para a contratação de bens e serviços tecnológicos, que é uma inovação muito acelerada e que, enfim, a morosidade da máquina pública muitas vezes dificulta esse tipo de processo. Então, a licitação, eu acho que já é, né, um resultado importante para a gente ver do ponto de vista aí da governança e do marco regulatório. E acho também um resultado em termos da separação de contratos de um modo geral, né? Acho que quando a gente fala aí do marco regulatório do sistema de transporte público, é fundamental que a gente caminhe para essa direção de ter contratos separados para garagem, para veículo, para material rodante, para bilhetagem. A gente tem aí Bogotá, Chile, São José dos Campos, então tem uma série de cidades que estão caminhando nessa direção. Existe uma dificuldade, naturalmente, para adaptar os sistemas, né, e o modelo para a realidade local, mas é um caminho fundamental e acho que já um bom resultado também do ponto de vista da governança. Mas acho que tem 2 pontos só que eu queria colocar aqui que são cruciais e que precisam ser resolvidos imediatamente. Um é a integração com o Estado. Então, a situação que a gente tem com o JAE no momento é que quem pega o intermunicipal tem que usar 2 cartões. Né? E isso é muito oneroso para o passageiro. Né? Então, já é oneroso. Assim, navegar pelo transporte público já é oneroso, né, para o passageiro. Então, a gente está colocando aí mais uma questão problemática. Tem formas, tem tecnologia que a gente pode fazer, né, que podem facilitar esse compartilhamento de dados para resolver essa questão da integração e que a gente consiga garantir, né, os direitos pelo bilhete único municipal, mas isso exige uma cooperação, né, entre entes, que é algo que a gente vê que ainda estamos muito, enfim, aquém. E um segundo ponto é
que, no momento em que a licitação é feita, a prefeitura passa a ter um maior controle, né, na gestão, no monitoramento e o maior controle da receita, a gente também precisa que o poder público tenha uma maior capacidade técnica, então não só capacidade institucional, mas capacidade técnica para lidar com essa quantidade de dados, né, analisar os dados, usar os dados para um processo de gestão. Então, tem aí uma série de investimentos que precisam ser feitos, né, na capacidade de contratos, de coordenar esses contratos todos de forma harmonizada, e isso acho que é ainda um calcanhar de Aquiles não só do município do Rio, mas do poder público de um modo geral, mas é um investimento crucial que a gente precisa fazer para que o poder público retome esse papel, né, de orientador, de fato, da política pública. Na verdade, os poderes públicos, né? Você falou uma coisa que eu queria até que a Baína e o vereador Esquerdo abordassem, que é essa integração município e Estado, uma questão bem colocada por você, Clarice. Há entendimentos nesse sentido, Clarice? Vereador, você acha que está sendo bem produzido isso? Se não há, tem que ter. Porque não tem... o projeto, vou falar de projeto ou programa já ele tem essa aplicabilidade de ter essa interlocução com os demais modais a nível de Estado. Eu acho que a melhor pessoa para falar isso aqui é a Maína. A Câmara, o nosso papel aqui é estar sendo interlocutor, estar cobrando, fazendo com que o contrato seja 100% aplicado, né? Que chegue na ponta para a população, para o cidadão que depende de transporte público. Mas essa conversação, Maína, eu acho que eu sei que vou deixar ela falar porque ela está mais inteirada aí com o secretário estadual de transporte. Obrigado, Esquerdo. Obrigada, Esquerdo. Acho que tem um certo paradigma, né? As pessoas têm uma ideia de que como se houvesse uma barreira tecnológica para a integração. Eu acho que a gente só olhar para as maquininhas que aceitam qualquer tipo de cartão e você compra, que não há uma barreira tecnológica. Existem barreiras de outras naturezas, mas não é tecnológica para que haja integração. Nesse sentido, a gente, desde, acho que junho, a gente mandou para o Estado uma proposta de convênio para que haja uma troca de dados entre a Secretaria de Transporte Municipal e Estadual que garante plena integração e a questão do bilhete único intermunicipal, que a gente se preocupa, obviamente, o mais importante é não prejudicar o passageiro, principalmente o bolso do passageiro, né, nessa integração que é muito importante. Então, a gente mandou esse convênio, estamos abertos ao diálogo, temos reuniões recorrentes com o Estado sobre isso e já estudamos bastante essa questão desde que a gente está desenhando essa licitação e posso garantir que não há barreiras tecnológicas para a integração. Nem políticas. Não há tecnológicas. Muito bem. Marcelo, por favor, diante disso que a gente acabou de ouvir, que há barreiras políticas, quais são os desafios enfrentados na implementação da bilhetagem eletrônica, do seu ponto de vista, na cidade e no Estado? E, de fato, o usuário é o grande beneficiário ou não? Quem é o grande beneficiário de um sistema desse? Com toda certeza, o maior beneficiário é a população, né? Como todos já falaram aqui, a transparência é algo fundamental em qualquer sistema de gestão. E a governança também, né? A possibilidade de você poder utilizar essa massa de dados que vai ser, de uma certa forma, gerada dentro do próprio planejamento de carregamento, né? Mas essa questão, ela vai esbarrar, como ela acabou de falar agora, dessas impedâncias, principalmente sobre o aspecto dos sistemas estadual e municipal. Principalmente porque os sistemas troncais eles estão sobre a égide do Estado, do governo do Estado. E aí você tendo o sistema municipal como principalmente captador ou distribuidor dessa demanda, né, por ser um sistema de baixa capacidade, essa integração é fundamental. Se você cria um aspecto que não é, como a secretária falou, né, tecnológico, cria um aspecto, gera uma impedância para o usuário, o principal benefício passa a não ser um benefício, pelo menos temporariamente. Gostaríamos de imaginar que esses paradigmas ditos técnicos políticos sejam
realmente quebradas para que a população possa utilizar plenamente, né, todos os modos. Porque a acessibilidade para a cidade, né, ela não pode ser vinculada a um município ou ao Estado. A população é única, né? Então, os entes precisam, em função da população, precisam conversar. Não é uma questão política, é uma questão de necessidade da população. Então, o aspecto político ele tem que estar, vamos dizer assim, num patamar abaixo das necessidades da própria população. Só complementando aqui em relação a essa... Quando fala da política, eu acho que eu vou dar aqui meu parecer. A relação município-estado é uma relação muito boa. Tá? A relação prefeito Eduardo Paes, governador Cláudio Castro, é uma relação de parceria. Não existe nenhuma animosidade, nenhuma celeuma em relação à capacidade de poder sentar à mesa e resolver essa questão, que não é simples de se resolver, né? Apesar que a gente vive na era da tecnologia, mas a gente sabe que a gente está passando de um processo análogo, pode dizer assim, para um digital, para um sistema que perdura durante muitos e muitos anos, com alguns vícios até. Então, eu acho que essa questão política, concordo com o Marcelo, ela não pode sobrepor a uma necessidade da população, né, que a prioridade é o cidadão que depende do transporte público, né, para chegar ao trabalho, para chegar em casa, para se locomover. E partindo desse ponto de vista, não tem nenhuma animosidade entre o governo estadual e o governo municipal em relação a isso. Então, como a Maína aqui, ela bem disse que tem tido recorrentes reuniões com o secretário estadual de transporte, e ela como secretária municipal, eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar a esse consenso o mais breve possível. Não, claro, quando se fala de impedimentos políticos, não são políticos partidários, mas políticos da obra em si, né? A política de transporte é uma no município, é outra no Estado. Não se trata de uma divergência política, como você falou, os dois líderes conversam muito bem. Bom, você falou também de tecnologia, dessa era digital. Eu queria fazer uma pergunta para a Maína, e com sua observação também, seu comentário, Izquierdo, como fiscal do Serviço Público Executivo. Quando você passa para a área digital e começa a exigir do consumidor, de qualquer serviço, cadastro, número de CPF, número de não sei o quê, você o torna, de certa forma, vulnerável, né? O sistema permite que pessoas invadam, eventualmente, em qualquer setor é assim. Muita gente, a camada muito grande da população que usa o transporte coletivo pode estar se deparando com isso pela primeira vez. Eu pergunto, que medidas de segurança a JAE propõe para dar esse tipo de certeza do usuário de que ele não será hackeado, enfim, seus dados podem ser... Bem, Scânio, primeiro, assim, a gente, todo o edital, ele está de acordo com a Lei de Proteção de Dados, tá? Então, a gente não, a empresa não pode pedir qualquer tipo de informação ao usuário, somente informações essenciais, que sejam, né, conexas com a questão do cadastro, podem ser requeridas. Isso é uma coisa importante. Outra coisa muito importante que também está no edital é que a base de dados que a gente a gente vai ter a movimentação, dados das pessoas, ela não pode ser vendida pelo esse concessionário, tá? Ela é uma base que não pode ser compartilhada com os outros entes. Então, as informações confidenciais colocadas ali dentro da JAE, elas estão naquele concessionário que está sob supervisão do poder público, tá? É importante que as pessoas não achem que esse dado vai estar circulando por aí. Então, a gente teve muita preocupação com isso, até por ser a primeira licitação do Brasil nesse sentido. Em relação à proteção, a empresa, o edital também segue todas as regras de proteção e segurança, então o usuário pode ficar muito tranquilo, no sentido que ele não vai ser importunado, ele não vai ser acessado por causa desses dados por outras empresas, tá? Somente é um serviço de transporte. Isso acho que é importante ser frisado. Não, eu perguntei porque eu me aposentei tem 2 anos e... Nos meses seguintes da minha aposentadoria, comecei a receber mensagens de funerárias, de plano de saúde, de coisas... Quer dizer, não sei se um edital sozinho é capaz de segurar que os dados sejam realmente protegidos. Olha, eu não posso me responsabilizar pelos hackers. A prefeitura, inclusive, sofreu um ataque hacker ano passado, que foi bastante traumático. A gente sabe disso, a gente está sempre, na verdade, buscando ter sistemas mais modernos que nos protejam disso.
tá? Mas eu acho que tem milhões de formas de você ser obtido os dados e saber a idade da pessoa, o contato, né? Então, acho que a gente sabe que tem esse assédio e a gente se preocupou com isso no edital, de proteger o usuário desse tipo de assédio digital. Por favor, vereador. E esse foi tema aqui em nossas discussões, nas audiências públicas, quando a gente está falando do edital de licitação, ter essa proteção de dados, né, Maína? É uma preocupação da Câmara Municipal, mas a gente vive na era digital, onde tudo pode ser burlado, invadido. A Maína falou aqui que o sistema da prefeitura foi invadido. Você deu exemplo que você acabou de se aposentar e já começaram a te ligar. Se você sofre um acidente... Cadastro do INSS. Do INSS. Se você sofre um acidente no ônibus, dentro do ônibus, no outro dia você vai ter 20 escritórios de advocacia te ligando para falar sobre o seguro do DPVAT, lá, enfim. Então, existem coisas que você não tem controle. Houve uma preocupação do Executivo e houve uma preocupação aqui da Câmara Municipal nessa proteção de dados. Que inclusive com penalidade, né, Maíra? É importante ressaltar que esse edital ele foi feito com total supervisão dos órgãos de controle, né? Então, o Ministério Público participou muito, a gente recebeu muitas associações, a Câmara participou ativamente. Então, foi um processo bastante democrático, o que garante que teve muitos olhos em cima desse edital. A Clarice falou de terceirização do sistema. O que você pode me dizer disso? Olha, eu acho que a terceirização é benéfica porque o poder público não é especialista em muitas coisas, principalmente em coisas ligadas à tecnologia. Então, a gente tem uma dificuldade, né, grande de... A gente pensou em algum momento, então vamos fazer um serviço municipal, mas comprar validador, desenvolver sistema é muito difícil para o setor público. Quem controlava antes eram as próprias companhias de... As próprias empresas de ônibus faziam o seu serviço de bilhetagem. Então, na verdade, eu, município do Rio de Janeiro, não tenho nenhuma relação com a atual provedora Rio Card. Não existe nenhum contrato, eles não têm nenhuma obrigação contratual de me passar qualquer dados. Eles são contratados pelas empresas? Pelas empresas. Eu não tenho nenhuma relação contratual. Inclusive, mando ofícios para eles não me respondem, porque eles dizem que eu não tenho contrato com o município. Então, agora é muito diferente. A gente tem um concessionário que segue regras de um edital, segue um contrato com o qual eu tenho relação e eu tenho o poder de cobrar comportamentos e informações. Então, é uma mudança nessa relação bem grande. E as companhias de ônibus reagiram como a essa mudança que vocês estão fazendo? Super felizes. Fala assim. Muito. Esquerdo, por favor. Não, é uma relação que não é fácil. A gente acompanhou de perto isso. Eu posso até dizer que foi um ato de coragem do prefeito Eduardo Paes. Ele romper isso, um sistema, né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma ilação, mas é um sistema onde, de fato, não tinha muita lógica. Você faz o processo de licitação, concede as linhas, e quem administra, e quem arrecada, quem controla são os próprios empresários de ônibus. Então, no mínimo, não existia aí muita clareza, muita lisura. Inclusive, até no processo da CPI, a gente teve algumas dificuldades de obter dados, né, para que a gente pudesse ter um relatório final mais contundente, com mais veracidade. E hoje o sistema de bilhetagem hoje administrado, no qual a prefeitura é responsável, só dele ter esse domínio já vale demais. Só de se ter uma clareza, uma transparência no sistema, e daí você ter políticas públicas para mobilidade, principalmente o SPPO e o BRT, já valeu muito. Então, foi um ato de coragem do Executivo, foi um ato de coragem da Câmara Municipal encarar esse sistema. Volto a dizer que não é fácil de ser aplicado, não é uma coisa... Claro que o contrato ele tem um cronograma de aplicabilidade. A empresa vencedora ela tem que cumprir os prazos, a Câmara está de olho, o Executivo está de olho, que eu achava até importante, Maína, você falar desse cronograma, que é importante, tantas pessoas nos ouvindo, mas já é um avanço muito grande para a cidade do Rio de Janeiro. Esse tempo a gente está rompendo, é uma ruptura enorme e um avanço muito grande, um benefício para o cidadão carioca. Eu queria fazer a pergunta agora ao Marcelo e à Clarice. Por favor, o que vocês me dizem sobre os dados que hoje que a Rio Card não disponibiliza, mas que serão transparentes a partir da implantação total do JAE,
estarão disponíveis para todos. Então, a gente vai saber de que forma o sistema de transporte se movimenta no Rio. Eu quero saber que tipo de resultado você pode ter na modificação do sistema coletivo dos diversos modais de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Quais os benefícios desse sistema para... Bom, acho que tem vários benefícios de curto, médio e longo prazo, né? Então, no longo prazo, acho que a gente pode falar aí, por exemplo, a gente tem que fazer pesquisas de origem e destino, né? Que são pesquisas que acabam definindo, servem como norteadoras, né, para o planejamento de longo prazo, inclusive de transporte da região metropolitana, né, onde vão ser os corredores estruturantes, onde a gente vai investir mais. Esse tipo de pesquisa é um tipo caríssimo, né, a gente só consegue que as grandes cidades ou regiões metropolitanas tenham. Então, a gente tem uma dificuldade aí e há uma discussão atual de como, então, que esse processo de digitalização pode colaborar para que a gente consiga ter dados atualizados de origem e destino, que a gente não espere 10 anos. Você imagina que atualmente a gente usa uma pesquisa de origem e destino, enfim, que já deve estar uns 15 anos defasado, sendo que tudo mudou do transporte público da cidade, mas esse é o dado que a gente usa até hoje como dado oficial de origem e destino do Rio. Então, é uma loucura. Então, acho que no longo prazo tem isso. No curto prazo, tem uma série de revisões que precisam ser feitas sobre serviço, aumento de frequência, entendimento do pico, horário de pico. A gente tem uma mudança nos padrões atualmente, então não é só no horário de pico que a gente tem uma lotação, a gente também tem em alguns serviços lotação no fora de pico. A gente precisa entender melhor esse tipo de deslocamento e de demanda, né? Então, poder redesenhar o sistema, então ter poder dar essa flexibilidade para o sistema, a gente precisa de dado. E eu colocaria também um aspecto interessante, é que a gente vê em época de eventos extremos, a gente teve a situação da pandemia, né? Várias cidades do mundo rapidamente redesenharam os seus serviços para garantir maior acesso, com maior celeridade, por exemplo, para profissionais de saúde, para equipamentos de saúde, um acesso com segurança para quem precisava ir para o trabalho, as pessoas, enfim, consideradas fundamentais, essenciais, né, serviços essenciais. Aqui a gente foi no caminho completamente inverso, né, de diminuir serviço, de fechar a estação, de diminuir linha, o que acabou resultando na lotação. Todo mundo lembra as fotos horrorosas, né, que a gente que estava na nossa casa, protegido, via a maior parte da população ali na lotação. Então, a gente tem que ter essa possibilidade de redesenhar muito rapidamente. Como é que a gente faz isso em dia de tempestade? A gente sabe que vai ter uma tempestade, a gente sabe onde que alaga. Como é que a gente pode rapidamente redesenhar, reconfigurar uma linha para garantir que a população, que é a principal usuária do transporte público, que não tem plano B, que não vai poder entrar num Uber rapidamente, que não vai voltar para casa e continuar com seu pagamento, né, de salário, ou seja, tem uma capacidade de resiliência muito menor para lidar com os eventos extremos, a gente precisa garantir que esse pessoal continue podendo se deslocar. Então, dado é fundamental para que a gente consiga resolver também, né, nos ajudar a fazer essas projeções e fazer essas adequações que são necessárias. Sem dado, fica complicado e o município fica na mão do poder das operadoras, né? E aí, obviamente, quem é que tem esse interesse em investir tanto? Então, eu acho que a gente tem uma série aí de possibilidades que são fundamentais, interessantes e que podem efetivamente mudar o transporte. Eu queria só fazer um último ponto, que eu acho assim, a gente está passando por essa transição excelente, a gente está acompanhando de perto, mas o que a gente precisa garantir é que mais para frente a gente tenha um transporte público de qualidade, que todos nós também saiamos nos nossos carros para usar o transporte público, porque a gente tem uma agenda de clima, o transporte público é o modo mais eficiente de deslocamento na cidade, isso inclui todos, independente da renda, a gente precisa passar a usar o transporte público, e o transporte público precisa ser mais barato. Ele é muito caro para a população de baixa renda. Então, a gente precisa da bilhetagem e de outros instrumentos para melhorar o transporte público. A gente ainda está muito longe disso, né? Então, só para ficar... Esse ponto aqui não está resolvido. Esse é só um primeiro passo. Marcelo, por favor. Eu havia citado anteriormente, né, que sobre o aspecto do transporte sustentável, né? Não se faz funcionar um transporte sustentável sem uma base de dados. Mas, obviamente, que essa base de dados ela não representa tudo. Se você não consegue converter essa base de dados em informações,
que em si é o que influencia o processo decisório, não importa se é no nível operacional, tático ou estratégico, ainda assim vão ter problema. Só como exemplo, né, a Fundação Getúlio Vargas, sobre a administração da FGV Transportes, desenvolveu um índice de qualidade da mobilidade urbana, onde é capturado do próprio usuário qual é a percepção dele sobre o sistema. Obviamente, a gente não está falando aqui somente de um modo, são de todos os modos, e esse índice, por exemplo, ele gera as informações. Então, imaginam o quanto teríamos de capacidade de poder decisório numa condição de carregamento, numa interferência na cidade por um problema de temporal, ou um acidente, ou alguma coisa, o quanto teríamos dessas ferramentas que estão disponíveis, né, com essa base de dados que está se formando agora, o quanto nós teríamos de capacidade assertiva de tomada de decisão. Porque não adianta realmente ter esses dados e isso não se transformar em informação. Além disso, em processo de decisão. Então, é necessário realmente, não é só a captura dos dados que vai resolver os problemas. É necessário, sim, ter uma área de inteligência dentro da prefeitura que possa realmente capturar, não só dessa base de dados, transformar em informações em processo decisório, mas também utilizar esses outros índices que outras instituições, o próprio Rio de Janeiro, né, desenvolvem, para poder vincular. E aí, obviamente, seria o suprassumo na cidade do Rio de Janeiro em relação às outras capitais, principalmente. Dado é tudo, né? Com informação, nós estamos chegando ao fim, vou pedir que cada um faça a consideração final, com uma pequena abordagem diferente aqui, já que estamos falando de bilhetagem, a possibilidade ou a utopia do transporte custo zero. Como é que ele se aplica, considerando o que a Clarice falou, que a massa da população não tem recursos para pagar a passagem muito cara que se pratica até hoje, considerando também que uma boa parte da população já tem o seu transporte subsidiado por patrões, que é uma forma também de financiar um sistema de custo zero, eu queria que vocês fizessem as considerações finais e fizessem uma abordagem dessa questão. Vamos começar pela Clarice, vindo de lá para cá, por favor. Bom, nós somos proponentes dessa ideia do Sistema Único de Mobilidade, né, o SUM, que é um tema que vem estando bastante em discussão, principalmente no âmbito federal. Eu acho que a pandemia ela escancarou um problema da mobilidade, principalmente do transporte público no Brasil todo, né? E, a partir daí, a gente passou a falar de subsídio, porque subsídio antes era uma palavra proibida, não podia falar de subsídio. Em 2015, transporte foi incluído na Constituição como um direito, né? Está lá no artigo 6º, se não me engano, assim como saúde e educação. Então, acho que, com esse histórico da gente entendendo melhor o transporte como um direito, a gente entendendo melhor o transporte, sistema de transporte público, principalmente, como fundamental para garantir a resiliência das cidades, para garantir, né, a resiliência da população, que esse é o tema que a gente mais fala agora, como que vamos todos, né, lidar com as mudanças, entendendo a pandemia como um momento de aprendizado, né, sobre a importância do transporte, sobre o malefício que é não ter um investimento constante, um financiamento constante no transporte. Esse tema da tarifa zero, ele explodiu no momento, né? Então, tem aí já mais de 80 municípios, são municípios de pequeno e médio porte, que estão abraçando a tarifa zero. Acho que é um tema que vai ser bastante discutido no ano que vem, né? E é um tema muito importante, muito legítimo, porque ele, de fato, trata do direito do transporte como um direito, né? Então, ok, podemos discutir de onde é que vem esse recurso, e acho que isso é fundamental, essa disputa orçamentária, a gente conseguir conseguir aumentar, né, ampliar a nossa fonte de arrecadação de receitas, inclusive dentro do próprio sistema de transporte, para conseguir garantir que a população acesse o transporte gratuitamente.
A lei do Vale Transporte vem passando por uma série de discussões e propostas de revisão, pensando como que o setor produtivo poderia, de um modo geral, contribuir para que a população toda possa acessar o transporte, porque quem se beneficia do transporte público não é só o usuário, somos todos. Mesmo se você estiver dando o seu carro, você vai se beneficiar. Com o motorista, mesmo assim, você vai se beneficiar do transporte público, né? Então, acho que tem uma série de discussões acontecendo, seja por municipalização da CID, seja por imposto sobre combustível, seja por medidas de precificação sobre veículos, políticas de estacionamento, setor produtivo. Então, como é que a gente pode fazer com que a gente tenha aí um pool maior, né, de fontes de receita para que a gente consiga viabilizar um transporte de melhor qualidade, né, potencialmente um transporte mais acessível, potencialmente um transporte tarifa zero. Então, acho que essa é uma discussão fundamental, é uma discussão que nós precisamos, de fato, abraçar, né, e entender, se a gente quer que o transporte seja o direito, a gente precisa efetivamente tratá-lo como a gente trata, né, o entendimento da saúde como direito e educação como um direito. Muito obrigado. Marcelo, por favor. É necessário a gente considerar uma série de aspectos conceituais, mas o principal que eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, que mobilidade urbana não é só transporte. Mobilidade urbana depende de uma série de outros aspectos que estão realmente todos interligados. Obviamente que quando você mexe com a questão da infraestrutura de transporte, quando você mexe com o transporte coletivo, você gera um impacto muito grande na mobilidade urbana. Ainda assim, a mobilidade urbana, a acessibilidade, ela ultrapassa a questão do transporte. E a gente precisa ver realmente a cidade por um aspecto mais sistêmico. Enquanto a gente ficar tratando por essa visão mais cartesiana, né, de pontualmente trabalhar sobre alguns aspectos, a gente perde a capacidade de ver o todo. E essa gestão do todo, né, ela é realmente um instrumento que está na mão, principalmente do prefeito e do governador. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de uma política não de governo, uma política de Estado, mas na mobilidade. Porque qualquer aspecto na mobilidade, a população vai bater palma e é necessário para a qualidade de vida. Como ela bem ressaltou, a mobilidade urbana, quando recebe qualquer incremento de valorização, impacta em todos, inclusive aqueles que não usam o próprio sistema de transporte urbano coletivo. Então, é necessário essa consciência que não adianta se trabalhar pontualmente em alguns aspectos. Em termos de mobilidade, é necessário ter uma visão mais holística. Obrigado, uma visão global, né, Marcelo? Por favor, vereador. Bem, a gente tem a convicção, acho que todos aqui, que o transporte da cidade do Rio de Janeiro está longe de ser o bom. Olhando um pouco para o passado, nós tínhamos uma das melhores frotas de ônibus do Brasil. Chegamos a ter uma das piores há pouco tempo atrás. Então, a cidade do Rio de Janeiro está no processo de recuperação das frotas. Precisamos ter 100% dos ônibus refrigerados com ar-condicionado. Estamos caminhando para isso. A Câmara tem cobrado, o Executivo tem cobrado. Essa questão de tarifa zero, né? Eu sou super a favor, obviamente, mas a Clarice já deu aqui um monte de caminhos aqui de onde ter esse recurso para bancar isso. Mas eu acho que o caminho do subsídio é o que a gente está vivendo hoje na cidade, o que é palpável, o que é real. E se não fosse hoje o subsídio, o sistema estava hoje colapsado. Concorda, Maína? A gente tem uma tarifa alta, eu concordo com a Clarice, hoje de 4,05, 4,30, né? 4,30, mas que se não fosse o subsídio, estaremos hoje a 6,20, quase R$7. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Quero aqui aproveitar e saudar aqui o vereador Felipe Michel, que hoje é o presidente da Comissão de Transporte. Também vi ali o vereador Luiz Carlos Ramos, que durante muito tempo, durante esse processo de bilhetagem, todo o processo de licitação, nós compomos a Comissão de Transporte e Trânsito. Agradecer ao presidente Caiado pela oportunidade, agradecer a Maína pela parceria,
E eu estou muito confiante que poderíamos estar muito melhor, mas eu tenho certeza que, olhando de 3, 4 anos para cá, a gente está progredindo. Muito obrigado, esquerda. Por favor, Maína, palavra final é sua. Obrigada. Então, a tarifa zero, eu acho que não tem como você ser contra a tarifa zero. Eu acho que, claro que a gente é a favor. Seria maravilhoso você ter transporte gratuito para toda a população. A questão é que ela não custa zero, ela custa alto, né? Então, tem um custo, né? A tarifa é zero para o usuário, mas os ônibus têm que andar com um diesel ou elétrico, isso tem um custo, o salário do motorista, a lavagem do ônibus. Eu, agora que sou dona de uma frota, eu sei exatamente que custa caro. Tá? É um serviço complexo. Então, hoje a gente tinha um orçamento, a gente não subsidiava nada na cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente está gastando, tem um orçamento de 1 bilhão por ano, que o orçamento não aumentou. Então, se o nosso do transporte aumentou em 1 bilhão, teve que diminuir de outro lugar. Tá? Porque a gente está falando não só de investimento, mas de gasto, não estou falando nem da compra de ônibus, que foi 1,5 bilhão. Estamos falando de subsídios, gasto corrente. Tá? Os investimentos, a gente conseguiu financiamento com o governo federal, então estou falando do subsídio que estará no orçamento do município agora para sempre. Então, se não era zero e passa a ser 1 bilhão, de algum lugar se tirou esse dinheiro. Então, é uma discussão orçamentária que precisa ser feita junto com a Câmara, junto com a sociedade, do quão se quer investir em transporte, sabendo que esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? Então, é importante ressaltar também que saúde e educação, que a gente tem uma política de universalidade, tem um complexo sistema de financiamento que inclui o governo federal. Então, a gente tem Fundeb, você tem o SUS. Então, são serviços que são gratuitos, mas por trás deles existe uma complexa rede, um esquema de financiamento que nós não temos para o transporte. Você não tem uma linha de financiamento do governo federal, que inclui o estadual e o município, para financiar esse serviço. Então, como a Clarice falou, a gente é muito a favor do Sistema Único de Mobilidade, que a gente tem uma estrutura, não só para ter financiamento, mas para que o setor evolua como a educação e saúde em termos de base de dados, de auditoria e você cobrar qualidade. Então, saúde, por exemplo, você tem dados sobre todos os procedimentos feitos e pagos com esse financiamento. Em educação, a gente tem o censo escolar. A gente sabe quantos alunos estão, quanto gasta com cada aluno. Sobre transporte, a gente não sabe nem ainda exatamente o número de passageiros. Então, a gente precisa evoluir muito para ter. Uma provocação que eu sempre faço em relação à tarifa zero é que eu acho que a gente está um pouco distante de chegar lá. Acho que a gente pode chegar, deve chegar. Mas eu acho que a gente deve primeiro pensar que a gente vive num país com muita desigualdade. Então, vamos começar a pensar em tarifa zero para quem mais precisa. Para as pessoas que estão no cadastro único, para os mais pobres, para as pessoas que mais usam e precisam do transporte público. Gradualizar. Então, acho que é repensar. Hoje a gente tem uma política tarifária que tem uma gratuidade para idosos, independente de renda, por exemplo. Não sou contra, mas talvez tenham grupos que precisam ser prioritários nessa discussão de tarifa zero. E só para complementar aqui a fala da Maína, e falando o que a Clarice disse de política de governo, né, assim como tem a educação e a saúde, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, o terceiro maior orçamento acaba sendo a Secretaria de Transporte, com o subsídio que quem paga é o povo. Na realidade é isso, é o orçamento da Prefeitura. Então, hoje, no orçamento da Prefeitura, hoje é saúde, educação e transporte. Maravilha, encerramos mais uma mesa aqui do nosso Fórum Rio do Futuro. Agradeço a todos. Maína, muito obrigado. Clarice, uma salva de palmas merecida para todos. Clarice, obrigado. Marcelo, obrigado. Vereador Alexandre Esquerdo, muito obrigado. E em 15 minutos a gente volta para a quarta mesa do dia.